E aí, mais um Quarta pra Dois começando. Como a gente já falou, já mandamos aí dois podcasts aí. Um falando da FC East, né? FC Norte, é o primeiro FC Norte, FC East. E agora vamos falar da FC South, né? Uma divisão aí que por muitos anos teve bastante baixas, né? Até mesmo indo playoffs ali e sendo saco de pancadas, mas agora com times bem organizados até, né? Tem o Texans aí com uma sequência legal agora também, um time bastante legal e um promissor, né? Vamos ver aí, mas é uma divisão bacaninha agora, né, Danilo? Fala, Heitor. E Beleza? aí? Cara, assim, é uma divisão que tá renovando, né? Uhum, É uma divisão que a tendência é melhorar nos próximos anos. O Texans foi um dos piores no ano passado. Teve algumas escolhas legais ali, renovaram comissão técnica, uhum. enfim. O Texans é um time O que Titans, na continua verdade. sempre bem. Isso, é o Titans, exato, é. E o Uhum, Texans é um time que tem disputado aí, tem ido pra playoff, tem um bom time, tem uma defesa espetacular, pois é. uma defesa top 5 da liga. E assim, vamos ver o que eles. Vamos discutir, né? Aqui o que eles fizeram nessa Free Agents. Além disso, também tem o Jaguars, que ganhou Uhum. a divisão no ano passado. Tem uma defesa legal ali também. Enfim, E o teve perdas Colts? também. E o Colts também, né? O Colts é É outro aquele time time. também que, cara, que ano passado ficou uma gangorra, né? Foi um time bem enganação, né? Porque começou arrebentando todo mundo e, cara, no final, quando começou a pegar times mais fortes, tomou pau de todo mundo e não foi pros playoffs, né? Então, enfim. Pois é. É uma divisão bem interessante, bem peculiar ali da NFL. Esse ano aí promete bons jogos, né? Vamos começar aí falando do primeiro time, o Titans, que teve nova contratação aí, o Robert Saleh, né? O coordenador defensivo do Fortnite ano passado, também foi head coach do Jets. É... Vai chegar aí nesse Titans aí que já teve bastante mudanças, né? Depois do Vrabel teve uma mudança de técnico, né, na verdade, mas foi uma mudança assim bem caótica com os GMs também e agora parece que aprenderam um pouco com os erros, né? Enfim, o Robert Saleh trouxe aí dois head coaches também, né? Brian Daboll, que era o head coach do Giants para ser o coordenador ofensivo, e o Gus Bradley, que era aquele Jaguars, né? Do Blake Bortles, era do Gus Bradley, o head coach. Então, ele já tem ali um background também de Seattle Seahawks, assim como o Saleh. Então, mesma defesa assim, mesma filosofia. Vem aí bem equipado, né? Pelo menos o Robert Saleh. Eu acho que o aprendizado do Jets também, né? Eu acho que ele não vai fazer os mesmos erros, né? Assim, eu concordo. Eu acho que, assim, talvez, assim, ele indo também. É uma questão engraçada nos Estados Unidos também, a questão do mercado, né? Uhum, Porque, pô, ele tinha ido pro mercado pro Jets. O mercado é Nova York. Um mercado enorme. Então, assim, a pressão é diferente, a cobrança é diferente, uhum, enfim. Tinha ali a questão também do Rodgers, tinha que fazer funcionar e tudo mais. E, cara, ele indo pra Tennessee, com um mercado um pouco menor, um pouco mais ali, com uma pressão um pouco menor. Eu creio. E assim, o quarterback também é um quarterback que vai pro segundo ano, né? Ken uhum. Ward. Então, assim, cara, assim, é tudo diferente, né? O ambiente é completamente outro. Sem contar também que eu acho, assim, o Jets, cara, no geral e há muito tempo, é sempre um ambiente bagunçado. É sempre meio que uma desordem ali. Não sei o que acontece, mas são umas franquias, assim, que são meio, historicamente, meio bagunçadas. O Tennessee Titans não. É um time que é muito mais organizado, tava em baixa, normal, todos os times passam por isso. Uhum. Só que é um time que é um pouco mais um ambiente um pouco mais saudável, digamos assim, para trabalhar, eu imagino, né? Claro, não É, trabalho lá dentro, mas é o que a gente lê e ouve de imprensa e tudo mais, né? Então eu acho que o Saleh ele tem mais chances de dar certo no Titans agora do que ele teve, por exemplo, lá no Jets. é verdade, né? A pressão que ele vai ter é muito menor do que a do Jets. O mercado é muito menor em Tennessee. E também, né, eu acho que essa questão que você falou do quarterback, né? Quando ele chegou pro Jets, ele draftou o Zach Wilson naquele problema. E agora ele tem um Ken Ward que parece que é um jogador muito mais pronto, né? Que o Zach Wilson. Pelo menos ele gosta do futebol americano, né? O Zach Wilson claramente não Concordo. gosta
de nada, né? Então, assim, já tem uma grande vantagem, eu acho que é isso, né? E, enfim, teve um bom trabalho, né, com o Mike Vrabel, mas só que tem que ficar alerta com isso, né? Eu acho que talvez o Tennessee Titans aprendeu, porque eles deram muito poder pro GM, né, um antigo, teve aquele grande caótico, né? O AJ Brown sendo trocado na primeira rodada, eles trazendo um wide receiver que hoje nem tá mais no elenco, né? Então é um time que fez várias questões assim, com general managers questionáveis e dando muita autoridade pra eles, né? Foi até por isso que o Mike Vrabel saiu do Tennessee Titans. O Mike Vrabel conseguiu, com o Ryan Tannehill, fazer um time que ganhou, né, First Seed numa liga numa época que tinha o Mahomes jogando muito, né? Então, assim, é um time que, assim, tem ainda até remanescentes dessa época, né? O grande jogador aí, o Simmons, que ainda tá lá. Então é um cenário muito melhor, eu acho, que pro Robert Saleh ser head coach. Também tem experiência e eu acho que ele também acertou também nessa questão da comissão técnica, né? O Brian Daboll, embora ele teve a demissão aí, eu acho que foi até justa, né, no Giants. Mas uma coisa assim que não dá pra reclamar muito do Giants é que o ataque não foi tão mal, né? Eu acho que na época ele tinha o Barkley, era um time legalzinho, né? E ele já teve um bom trabalho no Buffalo Bills também, né? Então é bem promissor, eu acho. Até mesmo a comissão ao lado dele vai ajudar muito ele, né? Sim, verdade. E também, falando disso, né, eles trouxeram o Wendell Robinson, o recebedor, e Giants, né? ele tava ali no Giants, exatamente, então ele trabalhava lá e, cara, ele apareceu muito bem. Assim, ele tava jogando muito bem lá no Giants, era uma das poucas coisas boas ali do ataque do Giants, né, foi uma surpresa muito boa, ele Aquele chegou... jogo maluco do Cowboys e Giants foi ele que jogou muito, né? Foi. Aquele jogo lá que foi 45 Prorrogação, a 43, não foi? Com prorrogação, foi uma insanidade aquele jogo. Inclusive foi o jogo do Russell Wilson. Exatamente, Russell Wilson, né? Foi, Exato. verdade, Eu acho que foi ele, né? Eu acho que foi, cara. O outro tava machucado. Ele chegou a... Cara, eu não sei se foi esse jogo que o... Ai, caramba, como que é o nome do outro recebedor deles lá? O calor, que é muito bom, né? O Mike Neighbors eu acho que tava machucado. Eu acho que foi ele mesmo. Por isso que eu tô tentando... Não, acho que foi nesse jogo que o Neighbor saiu machucado ou alguma coisa assim. Não sei assim, o Wendell Robinson de repente explodiu nesse jogo. E ele jogou pra caramba. Enfim, assim, ano passado ele passou das 1.000 jardas, né? Jardas recebidas, então assim, é um cara com potencial enorme. Eu achei uma boa contratação, né, que o Titans teve. Além disso, ele trouxe outros caras ali também, né, mais como é que é? Assim, de ataque. KJ Osborne, que jogou ali no Vikings. O Daniel Bellinger, que era um cara que também estava um tight end, que também estava ali no Giants e já fez umas boas partidas. Ele estava fazendo umas boas partidas até ele sofrer uma lesão no olho. Um jogador acabou colocando a mão dentro da viseira e acabou machucando o olho dele. Ele teve que fazer uma cirurgia. Eu não sei se foi no ano passado ou ano retrasado. Mas enfim. E a defesa também, os caras focaram também, né? Trouxeram o John Franklin Myers, 3 anos de contrato. 63 milhões, sendo 42 milhões garantidos. Jermaine Johnson, Jermaine Johnson Edge. O Alento Taylor e o Cordell Flott, os dois, 3 anos de contrato para os dois. Flott, que é os bom dois jogador são da secundária. Exato. E assim, então assim, cara, trouxeram também o Jordan Elliott, Malik Herring, Joshua Williams, vários outros carinhas ali. Inclusive, até o Solomon Thomas também veio nessa leva aí. Né? Solomon Thomas, que já foi primeira escolha geral do São Francisco, que na época não deu certo, né? Depois ele ficou perambulando aí pela NFL em vários times, agora tá no Titans. E, cara, é isso, assim, eles fizeram tiveram boas escolhas, trouxeram bastante gente ali. E, assim, claramente é a continuação da reformulação, né? Esse também se o Cam Ward se machucar, tem Mitchell Trubisky aí pra entrar, né? Também trouxeram aí, vai ser só um reserva aí. Mas realmente foi um time que trouxe bastante jogadores assim de nomes legais, né? E até
eu gosto, né? Por exemplo, esse jogo do... Pesquisei aqui, né? Foram os dois, na verdade. Malik Neighbors teve 166 jardas e o Daniel Robinson teve 142. Mas aí eu acho que realmente o Malik Neighbors se machucou e o Daniel Robinson continuou e jogou muito bem a temporada. Eu acho que realmente é um bom reforço. É uma coisa que a gente estava dentro da temporada, né? A gente percebia isso. Acho que o Titans era um time que, pô, o Ken Ward tentava, mas não tinha muita gente ali pra ajudar ele, né? E agora eles não estão tinha qualidade, né? não tinha. Nem mesmo no jogo terrestre, assim. Embora eles tenham até que era do Cowboys, né? Agora esqueci o nome dele aqui. Deixa eu pegar o Tony Pollard, que é bom jogador, mas assim, ele sozinho ali também dificultava pra ele. É um time que focou muito bem na linha ofensiva também. No ano passado, né? Com o Callahan. Então, pô, já tem uma boa linha ofensiva, uma boa base. Eu acho que manteram e colocaram em bons wide receivers até mesmo no draft, né? Carnell Tate era o melhor wide receiver do draft, né? Eu acho que eles estavam muito de olho talvez no Love, né? Jeremiah Love, mas ele acabou saindo mais cedo. Mas eu acho que o Carnell Tate foi uma boa escolha, o melhor wide receiver, né? De Ohio. No tempo ali que tinha um Igbuka, que é um ano mais velho que ele, né? Veio um draft passado. Eu conhecia muito mais o Carnell Tate, né? Então, mesmo dessa época. Então, pô, um baita reforço. Acho que é difícil errar. Nesse tipo de jogador é muito difícil errar. Ele até parece um pouco mais com o AJ Brown, um cara mais alto, né? Mais físico também. Então, eu acho que vai ser de grande ajuda aí pro Ken Ward. Dar um talento pra ele aí. E eu acho que ele tem um futuro legal. E esse time pode realmente ali... com alguns ajustes ser bem competitivo nessa divisão e que assim eu vejo que não tem muito gap, né, entre o Titans agora, por exemplo, com o Colts e com os outros times, até por conta dessas mudanças que eles fizeram. Acho que deram uma organizadinha legal e pode ser que brigue aí pro playoffs, né? Vamos ver. Eu concordo. E até porque, assim, cara, eu acho que assim, ó, se a gente for ver, tipo assim, a evolução talvez seja o time que mais teve evolução dentro da divisão. Porque os outros times estão mais ou menos já bem organizados, né? Tirando acho que o Colts ali, que o Colts é meio que... O Colts é como... Daqui a pouco a gente vai falar deles, né? Não vou entrar ainda no detalhe, mas eu acho que o Colts ainda é um time ainda meio mediano, meio gangorra. Mas acho que assim, pro nível do Titans do ano passado e o que a gente vai ver esse ano, eu imagino que vai ser um time com uma boa evolução, assim, uma evolução muito nítida, né? E só complementando a questão do draft aí, além do Carnell Tate, eles trouxeram na primeira rodada também Kedrick Falk, um Ed, o jogador de defesa, e na segunda rodada trouxeram Anthony Hill Jr., linebacker de Texas, e aí depois eles só foram escolher na quinta, sexta e sétima rodada. E eles trouxeram um guard, running back, defensive tackle, um center e um tight end. E aí foi um foco mais em ataque, né? Trouxeram só um dos caras, um defensor, defensive tackle, né? O restante só caras de ataque. Então, assim, fizeram umas escolhas assim, cara, de tipo assim, vamos arrumar os dois lados da bola. E é isso, cara, assim, eu achei que foi bem coerente, bem ok, assim, tipo, estão no caminho certo. Basicamente isso. As escolhas, opções sim. Talvez, né, ali na quarta escolha, eu acho que eles poderiam ter arriscado talvez um jogador defensivo. Tinha muito jogador defensivo bons, né? E fazia sentido por conta do Saleh. Mas eu acho que também o Carnell Tate não é um erro tão grande assim. Eu acho que também não é uma coisa assim, pô, pegaram um wide receiver, mas podiam ter pego um edge. Eles até pegaram na primeira rodada depois do Kendrick Falk, então acho que pode ser aí uma boa escolha. Eu acho que vamos ver, claro, né? Daqui 4 anos a gente pode achar que pode ter dado errado, né? Mas eu acho que por agora eu acho que foram boas decisões. É isso. Sim, concordo. É isso. Bora aí falando aí pro próximo, o Indianapolis Colts, como a gente falou, né? Um time que foi uma completa gangorra, né? Por momentos ali, o pessoal falava que podia ser MVP Daniel Jones, ou talvez comeback of the year, né? Tava jogando até que bem, né? De forma surpreendente. O time tava muito bem encaixado, mas também tinha um calendário muito fácil, né? Pegou uma época também que o Texans, quando pegou o Texans, tava meio ainda indeciso, não tava tão bem, né? Não tava tão encaixado que nem no final da temporada.
Mas, pô, depois teve uma queda. E aí até Philip Rivers, né, jogou. O avô o Philip Rivers, né? Exatamente ele, o avô jogou, né? Por conta até da Sim. lesão do Daniel Jones. E esse ano aí perderam alguns jogadores, né? Como a gente falou, o Michael Pittman foi pro Steelers, né? A gente falou no episódio. Acho que foi a grande perda deles, né? E continuaram ainda com o Daniel Jones. O que você achou do Daniel Jones ter continuado? Aí 2 anos, né? 88 milhões, então 44 aí por cada ano, mas só 2 anos, né? Cara, assim, de verdade, eu achei muita grana pro Daniel Jones. Uhum. Eu não É, teria feito isso. É o tipo de coisa assim, cara, assim, o Daniel Jones, beleza, assim, eu acho que ele jogou ali nesse Titans aí, até melhor do que os últimos anos dele lá no Giants. E uhum. assim, ó, é que o primeiro ano do Daniel Jones, assim, não me convenceu. Talvez esse primeiro ano dele, essa primeira metade da temporada aí, no Colts, talvez tenha sido a melhor dele na NFL, na carreira Ah, dele na sim, com NFL. certeza. Só que ainda assim não me convence, velho. Porque em vários momentos decisivos ali ele não conseguiu entregar, né? Então, É. assim, ainda assim, cara, eu acho que assim. É que fica difícil pros caras, porque assim, caramba, eu tenho um cara. Quem que eu vou. Beleza, se eu não tiver ele, quem que eu vou colocar no lugar? Pois é. Entendeu? Talvez eles fiquem nessa, tipo assim, puta merda, ele teve bons números, teve uma melhor temporada, só que ainda não é o que a gente espera, não é o cara que vai levar a gente nem pra final de conferência. Então, assim, os caras ficam numa sinuca de bico, como dizem por aí, Uhum. muito complicada. Então, tipo assim, cara, mas o que você vai fazer? Vai aceitar, você vai dar a grana pro cara, né? Porque ele vai apresentar bons números, só que na hora do vamos ver você sabe que ele não vai vingar. Então é muito difícil, mas ainda assim, cara, eu não gostaria do Daniel Jones titular do meu time, não. O grande culpado disso aí é o Anthony Richardson, né? Que ainda Que não, né? Não vingou, não né? vingou, né? Não Não vingou. vingou, deu tudo errado, não sabemos ainda se ele tá ainda no time, né? Mas não sabemos o futuro dele. Mas ele é o grande culpado, porque ele era pra ser esse cara, né? Foi a terceira escolha aí do draft. Na época, né? Até eu falava, pô, é um cara jovem, tem um talento, mas, pô, não jogou bem no college, né? Não teve ainda, só tinha um potencial. Parece que esse potencial não virou. Shane Steichen, que é bom técnico, tá? Eu acho que ele é um bom técnico, toma decisões duvidosas nas quartas descidas, tem ali um pouco. Eu acho que ele também demorou muito pra mudar o defensive coordinator, era o Gus Bradley na época, mas assim, a defesa não tava bem com o Gus Bradley na época. Ele demorou muito. O Low Anarumo é um cara muito melhor. Eu acho que até por conta desse nível do Colts ser subido, né? Foi por conta dele. O Low Anarumo era o cara que foi o coordenador defensivo do Bengals quando eles foram pro Super Bowl. Né? Ele é um cara muito bom, já vem fazendo uns trabalhos bem legal. Então, eu acho que isso daí foi uma mudança boa. E eu acho que sim, muito do Daniel Jones ter melhorado e ter jogado bem foi, eu acho que o Shane Steichen, né? Eu acho que ele é um cara ofensivo que consegue tirar um pouco do quarterback, mas ele não conseguiu do Anthony Richardson. Então, assim, é um peso assim, muito grande em cima do Anthony Richardson, assim. Não é um peso, né? Na verdade é uma má impressão, né, que dá no Anthony Richardson, porque assim, pô, o Jalen Hurts jogou muito bem com o Shane Steichen, o Daniel Jones jogou muito bem. Se o Anthony Richardson jogou bem, talvez o problema é com ele. E é isso, né? Eu acho que também tem essa questão. Não sabemos também para onde vai o Anthony Richardson. Ele tá no mercado aí, mas por enquanto ele ainda continua no Indianapolis Colts. E também, Daniel, uma coisa que eu tinha que perguntar, porque aqui eu vejo, né? Eles assinaram com o Alec Pierce, ou seja, eles escolheram, né? Entre Michael Pittman e Alec Pierce, eles escolheram o Alec Pierce. Eu acho que foi uma boa escolha, né? Mas tiveram que fazer. Cara, assim, a escolha talvez tenha sido boa, assim, mas eu achei muita grana também, velho. Eu acho que, assim, eles abriram a carteira demais pra É, esses dois caras aí, pro Daniel Jones e o Alec Pierce. Cara, assim, renovou 4 anos, 114 milhões, né? E de 84 milhões desses 114 e 84 garantidos. Cara, pra um cara do nível do Alec Pierce, eu acho muita grana. Não que ele não seja bom, mas eu acho que um pouco menos ficaria de bom tamanho, né? não sei como é que foi Assim, cara, eu não acho que ele vai virar o principal recebedor dos caras, não, velho.
Eu acho que assim, talvez o Josh Downs aí, que apareceu no ano passado, mais barato e renda mais do que eles. Porque É, esse Josh Downs, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Então, não sei, cara, assim, eu fiquei um pouco, tipo... É o que eu falei, eu acho que eles abriram demais a carteira pra uns caras não tão espetaculares assim. é muito louco, né? Porque agora eu tô vendo aqui, né, esse contrato da equipe, só de comparação, né, de valor total, né? Na verdade, deixa eu ver aqui o valor total. Onde ele tá na lista. É, exatamente. Cara, o DJ Moore eu acho que ele tem um dos piores agentes da liga, viu? Porque o Alec Pierce tá ganhando mais que ele. E, enfim, o DJ Moore já teve esses casos que eu olhei e falei, mano, como é que o DJ Moore tá ganhando menos que esse cara? Foi contra o Ben Doyou que também estava. E o Ben Doyou que ainda continua, né, com um contrato maior que o DJ Moore. Mas o Alec Pierce aí tá acima dele. O AJ Brown também, por exemplo, tá recebendo. Mas o AJ Brown, quando for pro Patriots, acho que ele vai subir esse valor, talvez. Mas, por exemplo, Jameson Williams, né, que renovou recentemente, também está recebendo um dinheiro menor. Então, Jenny Waddle também. Então, realmente, nesse ranking aqui, né, de wide receivers, o Alec Pierce está bem colocado. Eu acho que também pelo número, assim, e até mesmo pelo jogador, eu acho que tá muito acima mesmo. Mas é isso, necessidade às vezes, né? Se você também não renovar com Será ele, que não como é que tem, é, né? mas será que não tem um fator idade também? Porque o DJ Moore, cara, ele tem 29. É, Ele já tá há um tempinho ali na liga, né? Apesar que o Alec Pierce tem 26, né? A diferença não é tão grande assim. não é Mas, tão grande, né? enfim, não é tão grande, exatamente. Mas Mas, Jay Moore, eu acho que ele foi na mesma época ali do Brandon Ayuk, que ele renovou. E, pô, o Brandon Ayuk saiu ganhando muito mais grana que ele. Eu acho que o Jay Moore precisa aí de um agente melhor aí pra negociar, velho. Porque ele tá é ficando bem verdade. pra trás aí. Tem alguns caras aí que É. estão ganhando mais que ele. E Mas, só só uhum, outro ponto aqui também no sentido de perdas da free agency em si, né? Antes da gente pular pro draft. Eles trouxeram o Arden Key. Arden Key, 2 anos, 11 milhões garantidos, é um edge. E hum, trouxeram outros jogadores aqui que, cara, eu sinceramente lendo os nomes, eu não me lembro muito bem dos caras. Vários jogadores assim, talvez um pouco desconhecidos. E de perda que eles tiveram, além do Michael Pittman Jr., que foi lá para os Steelers, né, o recebedor que a gente comentou, uhum, teve também a perda que eu achei um pouquinho mais importante aqui do Zaire Franklin, que é um linebacker que foi para os Packers. Ele é, foi para os Packers e em troca veio o Kobe Wooden, defensive tackle, lá dos Packers. Então, assim, e mesmo os caras que saíram assim, acho que talvez só o Kenny Moore, que era o cornerback que estava há bastante tempo aí, já estava 9 temporadas aí, e sempre foi um cara muito bom, que eles também dispensaram. Mas, assim, cara, vários caras assim, eles acabaram perdendo, inclusive o Ebukan, o Samson Ebukan, e, se não me engano, ele já jogou no São Francisco, né? sim. E o Eh, Arden Key Na, também, os dois. O o Arden Arden Key Key, também? o Arden Key também foi um dos caras que foram recuperados pelo 49ers. Ele era do Raiders e foi pro... Não, ele era do Cowboys, na verdade. Depois foi pro 49ers depois. O Colts tem praticamente aí 3 jogadores, né? Praticamente não, tem 3 jogadores que eram no 49ers, né? O Igbuka, tem o Buckner e o Arden Key. O Ebukan foi pros Falcons agora. Ah, ok. Ah, tá. Teve uma perda que eles tiveram, né? Além Uhum. desse Zaire Alexander e outros caras aqui também que eu não. Assim, alguns caras de OL ali, que geralmente a gente não conhece muito, enfim. Tiveram algumas mexidas ali na defesa e tudo mais. Mas, cara, é isso, assim. Eu, sinceramente, olhando para essa divisão aqui, para mim tem um grande ponto de interrogação em cima do Colts. Eu tenho uma sensação ali de que talvez eles sejam mais ou menos, dependendo da tabela, né? Talvez eles sejam a mesma coisa do ano passado, assim, seja um time que vai nadar e morrer na praia. É o que eles são sempre, né? É a sina deles. Mas eu também acho, né? E vamos ver, né? Como é que vai ser o time. Mas não mudou muito também, né? Eles tiveram perdas. Mas ainda tem o Jonathan Taylor, que é o principal jogador. Né? Continua. Né? E o wide receiver também continuam ali com um. Tem uma boa OL, né? Isso daí sempre teve, mas parece que é um time que
ainda não consegue usufruir 100% disso, né? Eles têm um bom running back, uma boa OL, e até jogam bem, mas ali no final parece que a OL cansa, não sei, a defesa cansa, o time todo cansa. Mas, pô, não sabemos, né, como é que como é que vai ser. E lembrando, né, esse time que trouxe o Sauce Gardner no ano passado, porque tava naquela crescente, vai ter de novo, né, ele se machucou, mas vai voltar. Vamos ver como essa defesa também vai jogar, né, tem bons nomes, né. E aí, já puxando pro draft também, eles trouxeram, você até falou, né, o cara que foi pro Colts, o Zaire Franklin. Na primeira rodada eles escolheram, né, a reposição talvez dele, CJ Allen de Georgia. Bom jogador, né, vindo de Georgia é sempre um prospecto muito bom, mas esse realmente é muito bom, já foi ali no último ano dele, né, ele foi ali First Team All-Sec, né, que é a grande, não é a grande divisão, né, a Big Ten é a grande divisão hoje do college, mas mesmo assim, né, ele tá no primeiro time do SEC, que tem da divisão SEC, né, que tem Alabama, tem outras também, tem Auburn, tem grandes faculdades ali, né, ele ser escolhido como ali um linebacker dentro dessa divisão é muito bom, e eu acho que, enfim, eles conseguiram usufruir dentro do draft, nessa escolha. Eles não escolheram no primeiro round, né? Agora que eu tô vendo aqui. Isso, exatamente. Esse daí já foi a segunda rodada. Né? E aí trouxeram outros jogadores, né? Mas você até pode falar aí, Daniel. Mas eu acho que também não... assim, foi um draft bem defensivo deles, né? Eles pegaram um safety, guard, linebacker, 2 edges, um recebedor e um running back. Então, assim, acabaram focando ali... na verdade, foi meio a meio, né? Não, foi mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 caras de defesa e 3 caras de ataque. Então, assim, estão tentando dar uma melhorada ali na defesa, né? Já que perderam bastante gente. Então estão tentando dar essa renovada aí. E, cara, é isso. Ficar de olho aí o que o Colts vai fazer, mas eu sinceramente não tô empolgado com esse time, não. Eu também não. Não, já não me enganam mais. Como eu já falei. Já não me enganam mais, vamos ver aí como é que vai ser. Mas vai ser um time competitivo, né? Bom, vamos brigar aqui pro próximo. Pô, vamos aí falar do Houston Texans agora. Um grande time, né? E na temporada passada eu até cheguei a falar no final ali da temporada que era a defesa do Texans era a melhor unidade da NFL, né? E pô, tava jogando muito bem, parando todo mundo, simplesmente atropelando todo mundo no final da temporada. Inclusive nos playoffs também jogou bem, né? Contra os Steelers, jogou bem contra os Patriots. Mas aí tem a grande questão, que eu até vou perguntar isso pra você, né? Renova ou não renova com o CJ Stroud, hein? Tá essa conversa agora. Cara, assim, com certeza eu renovaria. Cara, assim, CJ Stroud, assim, ele teve um jogo, uns playoffs tenebrosos. Foi uma coisa, assim, bizonha. Acho que uma das piores performances de um quarterback muito bom, né? E que foi muito mal, do que eu tenho visto recentemente. Só que, mesmo assim, cara, ele é um cara excelente. Assim, é o tipo de coisa assim, se você só fazendo um comparativo aí, entre renovar, tipo assim, o Daniel Jones e renovar com o CJ Stroud, com certeza o CJ Stroud. O Texans, ele tem muito mais... Esse cara, ele tem muito mais profundidade, né? O CJ Stroud tem muito mais profundidade, muito mais... Até mesmo temporadas melhores, né? Exatamente. Mesmo que ele chegou há pouco tempo, mas ele entregou muito mais do que o Daniel Jones, por exemplo. Só fazendo um comparativo rápido. Então, com certeza, sim, eu renovaria. Possivelmente vai ser um contrato gigante, enorme, assim, daqueles que, CJ Stroud é o contrato, é o novo mais bem pago da NFL. Eu acho que vai ser algo nesse nível. Ainda mais se ele jogar pra caramba esse ano e ganhar a divisão e levar o time longe. Porque, cara, de verdade, assim, o que eu falei ano passado, mano, pra mim o Texans ia ser o campeão. Pra mim, assim, o que eu vi na temporada regular, pra mim era muito claro. Eu falava assim, cara... Até porque, eu não sei se você lembra, mas quando teve Texans e Bills no primeiro... na temporada regular, a defesa do Texans moeu o Josh Allen. Sim, cara, o Josh Allen, o jogo terminou com uma interceptação dele, né? Então, assim, a defesa do Texans é maravilhosa. Cara, assim, é uma das coisas mais lindas de se ver na NFL.
Sim. E com esse time, assim, e o ataque também dos caras é bom. Os caras estão melhorando e, assim, sinceramente, esse ano eles vêm melhores do que o ano passado. Porque a questão ali do jogo terrestre, eu achava meio capenga às vezes. Tinha horas que às vezes o jogo terrestre não entregava tanto assim. Uhum. E essa chegada aí que eles trouxeram, o David Montgomery dos Lions, Uhum. assim, cara, pra mim vai resolver o problema. É uma coisa que eles sempre queriam, né? Pô, eles fizeram o Mixon, tentaram aí com o Nick Chubb. Eles identificaram essa deficiência no jogo terrestre e sempre tentaram, né? E agora acho que acertaram com o David Montgomery, bom jogador, já tava jogando muito bem no Lions. Eu acho que não tem questão também tanto de lesão, né? Que nem os outros que teve, né? O Mixon e o Nick Chubb. Então é um jogador mais preparado talvez, eu acho que vai encaixar legal. Eu acho que ficou faltando ainda um wide receiver. Eu acho que esse time ainda não tem um wide receiver ainda. Pô, tem o Nico Collins que é bom jogador, tem um Tank Dell, mas acho que precisa de um cara de mais peso ali pra tentar ajudar. Mas enfim, eu acho que o Montgomery é uma grande adição pra esse time. Pô, um time que tem uma defesa muito boa, tem um jogo TS legal é muito bom, né? Porque aí deixa o jogo mais lento, deixa o time, a defesa descansar mais, né? Você tem mais controle, né? Se você tem um time que tenha controle do jogo, você tem que ter um jogo teste legal. E eu acho que é isso que eles são com essa ideia. Vamos ver se eles vão pôr em prática, mas pô, é realmente, né? Só essa peça. Inclusive o pessoal fala, né? O running back não tem muito peso, mas eu acho que tem muito peso, ainda mais hoje no jogo da NFL. E pô, o Montgomery eu acho que realmente só essa aquisição já deixa o time muito mais forte, que era um time já mais forte. E inclusive, né, uma coisa que boa que eles fizeram, mantiveram a base, né? Will Anderson renovou, né? Esse daí renovou. Inclusive é isso que faz assim essa questão do TJ Stroud não ter renovado ou não, mas estranha, né? Porque os dois vieram do mesmo draft, o Anderson já renovou, mas parece que o Texas está querendo mesmo jogar com o quinto ano do CJ Stroud e não do Will Anderson. Eles fizeram essa escolha, mas pô, mantiveram a base, né? Não deixaram esses jogadores saírem. Eu acho que realmente é o grande a grande ganho desse time, né, nessa off-season é manter a base, né? E aí no draft até fizeram ali uma boa escolha, ele talvez no guard, se ele conseguir resolver essa questão aí da OL também, né, que também é um grande problema do Texas, já ajuda bastante, né? Exatamente. Então, assim, se você for ver assim, ó, os caras que chegaram, o David Montgomery, que a gente acabou de citar, o running back, e aí eles trouxeram, pra você ter uma ideia, ó, Braden Smith, que tava nos Colts, contrato de 2 anos, Uhum. o Wyatt Teller, guard, 2 anos, Trent Brown, renovado por mais 1 ano, Evan Brown, que é center e guard, também por 1 ano. Então, assim, cara, os caras eles têm que melhorar a OL, ponto. Porque a OL era o grande problema do CJ Stroud. Né? Tipo assim, ele acabava apanhando bastante, sofrendo muito, porque a OL não conseguia proteger direito, né? Então, assim, isso aí foi o foco deles, né? Na parte de ataque ali. Trouxeram ali também o Foster Moreau, que era do... Ele tava no Raiders. E renovaram com o Dalton Schultz, que eu acho um bom tight end, um cara bem confiável. No começo ali do CJ Stroud, ele era muito mais acionado, era um alvo bem... que ajudava muito o CJ Stroud, depois ele acabou desaparecendo um pouquinho. Ele tem uma boa E, química cara, com o na Stroud. defesa... Eles Oi? são até amigos, né? O Schultz e o Stroud são até amigos, né? Eles têm uma boa química, os dois juntos. Sim. E na defesa, cara, é isso, assim, eu achei que o que eles fizeram foi perfeito, assim, a questão de optar por manter o Will Anderson Jr., já assinar, já fazer uma mega extensão de contrato de 3 anos, sendo 134 milhões garantidos, né? Porque, assim, cara, o Will Anderson, cara, ele é sensacional. Assim, ele eu diria que é o melhor da defesa, só que tem uma galera muito boa junto com ele. Né? Você vê que o Daniel Hunter, que jogou muito tempo no Vikings, chegou no Texans e, cara, ele manteve o mesmo nível, né? Um cara veteraníssimo, pegou ali uma extensão também de 1 ano.
O Alshire, que já foi também do São Francisco, também estendeu por 3 anos. O Reed Blankenship, safety, que já foi do Eagles, também 3 anos. Então, assim, cara, os caras pegaram e que eles trouxeram também, né? Que eu quero dizer. Então, assim, cara, eles foram pegando todo mundo, assim, ó, todo mundo que é bom, ou muito bom, ou ótimo nos times, eles foram trazendo. Então, assim, a defesa dos caras vai ficar mais forte ainda, né? Essa é a tendência. E de perdas que eles tiveram, assim, tiveram ali o Nick Chubb e o Joe Mixon, que já não estava jogando tão bem assim. O Christian Kirk, que era outro recebedor também, que, cara, assim, Christian Kirk, pra mim, ele sempre foi um cara bem mediano, bem médio. Assim, quando ele fez aquele contrato, aquele contrato gigantesco com o Jaguars, que ele tava no Cardinals, foi pro Jaguars, puta, foi péssimo, foi horroroso. Né? E assim, você vê que ele nunca mostrou que é o cara que vale toda a grana que pagaram pra ele até hoje. E agora ele foi justamente pro San Francisco 49ers. Exatamente. Enfim, não vou entrar no detalhe disso daí agora, mas enfim, eles acabaram perdendo, assim, as perdas que eles tiveram ali não foram tão grandiosas. Eu acho que assim, a manutenção da defesa foi o principal ponto deles esse ano. Até perderam ali o Jimmy Ward, safety, que também já foi de São Francisco. Mas ainda assim, cara... o Blankenship é melhor que o Ward, velho. É isso. Tipo assim, cara, mesmo que os caras perderam o Ward, trouxeram um cara tão bom quanto, até melhor, né? Então, assim, enfim, é isso. De free agency do Texans. E do draft aí também, né? Como falei, trouxeram um guard aí do Georgia Tech, Caden McDonald aí de Ohio State também. Enfim, bom jogador também. Eles perderam aí um defensive tackle também na free agency, mas esse cara também pode ajudar bastante, né? Ele é um cara mais para jogo terrestre, né? Pelo que parece aqui. Então, pode ajudar bastante. Trouxeram, isso daqui, Marlin Klein, né? Você foi dos Tyrants. Esse aqui de Michigan, eu não conheço muito, né? Pra ser bem sincero, mesmo sendo de Michigan, mas, era um draft que era muito carregado de tight end, né? O pessoal falava que realmente esse daqui é um draft que tem muito tight end muito bom vindo. Então escolheram cedo. Vamos ver, pode ser que uma solução aí pra esse time aí. Vamos ficar de olho aí nos tight ends aí do Houston Texas. E depois trouxeram até outro guard, né? Na 4ª rodada. Que aí um linebacker, né? E, enfim, defensive back, um cornerback, um wide receiver e outro linebacker. Bem defensivo e com OL, né? Só trouxeram um jogador ali dois jogadores, né? Um tight end e um wide receiver. Mas, bastante defensivo. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Essa melhoria aí desse time. Promissor, né? É um time que realmente é o grande favorito para essa divisão, né? Acho que não tem dúvidas. É um time que é também um dos favoritos para ir pro Super Bowl também, né? Então, vamos ver aí como é que eles vão se arrumar aí. E o CJ Stroud é a grande peça, é o grande ano dele, né? Inclusive ele teve alguns vídeos, ele parece mais forte agora, né? Tá treinando, tá se preparando para essa temporada. Vamos ver, né? Pode ser um grande ano aí do CJ Stroud. Vamos ver, pode ser legal, né? Ver um grande ano de CJ Stroud. E, enfim, nessa série AFC, né? Que tem tantos grandes jogadores, tantos quarterbacks. Não sei, o CJ Stroud pode surpreender. Ele já surpreendeu o primeiro ano dele, né? Exatamente. E assim, cara, assim, a minha perspectiva com o Texans é de novo pra chegar ao Super Bowl. E até ganhar. Porque essa defesa encaixando, mantendo todo mundo saudável, como foi no ano passado, eles têm assim, cara, assim, a defesa dos caras continua sendo um ponto forte. E se os caras ajeitarem a OL e o CJ Stroud cuidar melhor da bola, em playoff principalmente, eles vão amassar muita gente. Vão amassar muita gente, vai ser cara. difícil então, ganhar esse time, velho. Exatamente. A minha perspectiva do Houston Texans é Super Bowl, cara. De verdade, assim. É mínimo o final de conferência. A divisão ficou uma obrigação já pra eles. Né? Exato. E é o tipo de coisa assim, cara, engraçado que eles perderam a divisão pro Jaguars ano passado puramente por vacilo deles. Tudo bem, teve a questão da tabela também. Exato. Assim, teve a questão da tabela que veio mais forte,
Só que ainda assim, cara, eles bateram no Chiefs, bateram nos Bills, bateram numa par de time que tava no mesmo nível que eles, só que ainda assim os caras perderam a divisão pro Jaguars. Eu acho que eles perderam pro Jaguars também, né? Acho que foi essa grande peça. Eu tô vendo aqui, eles perderam pro... Não, eles ganharam do Jaguars. Acho que eles perderam no começo. Eles tiveram 3 derrotas seguidas, né? E aí, foi um começo bem pesado pra eles. Eles pegaram o Rams, o Tampa do MVP, Baker Mayfield, Jacksonville. Aí depois teve o Tennessee. Eles jogaram contra Seattle também, né? Denver Broncos também teve um jogo bem difícil. Mas, pô, foi um time que depois do Denver Broncos ali da 10ª rodada, eles ganharam todos os jogos. Eles ganharam 8 seguidos. Né? Então, pô, é um time que quando encaixou também, pô... foi difícil de bater, de passar, de ganhar. Inclusive só foi o Patriots ganhar nesse jogo aí que a gente falou. 4 interceptações do CJ Stroud. Eu acho que ele tá amargurando até hoje, né? Porque se ele não joga 4 interceptações ali, ele tinha um contrato, hein? Ah, com certeza, com certeza. Porque assim, não era nem pra ele ser perdido pro Patriots, né? Porque o Patriots, cara, um ataque bem mediano ali. A gente viu, né, o que a defesa do Seattle fez com o Patriots no Super Bowl. Né, os caras chegaram no terceiro quarto, não tinham, com 0 pontos, não tinham feito nada, nem um field goal. Então, assim, foi uma coisa bizarra. O que a defesa do Seattle fez era pro Texans ter feito, né? Mas, assim, você ganhar um jogo de playoff lançando 4 interceptações beira o impossível. É isso. Beira o impossível, cara. Teve aquele jogo difícil, do né? Burrow, né? O Burrow teve... Não, foi o... Não, o Burrow ele teve 8 sacks, né? Mas aí o Aaron Daniel fez 4 interceptações, né? Realmente, eu acho que é impossível ter... Nunca vi um quarterback no playoffs. Eu acho que o Russell Wilson quase conseguiu fazer isso, porque o Russell Wilson teve um jogo horroroso contra o Green Bay Packers e mesmo assim ganhou. Eu acho que ele tinha 3 passes, 3 interceptações contra o Packers, mas virou o jogo. Aqueles jogos que o chicleteiro gama, né? Special Teams fazendo ali fake field goal e tudo ali pra virar, né? Então foi assim. Mas realmente... Foi naquela final de conferência de 2014? Eu acho que foi a final, eu não sei se foi final de conferência ou foi pra ir pra final de conferência. Agora eu não me lembro realmente. Teve que foi que ele chutou um sidekick, o Bostic do Packers, bola bateu ele ia abraçar a bola bateu no capacete dele, sobrou e os caras recuperaram. Acho que foi esse jogo então. Nossa, eu lembro. Esse jogo aí o Russell jogou mal pra caramba no primeiro tempo. Foi um dos piores primeiro tempo que eu já vi. E mesmo assim ele ganhou o jogo. E o Aaron Rodgers tava jogando com o pé quebrado, ele fazia o saci, né? Quando ele jogava a bola e ele ia de um pé, né? Jogando ali. Realmente esse jogo foi. Esse jogo é legal de ver. Tem umas coisas assim bem doidas ali no playoff. É um jogo bem pegado e que na verdade quem jogou ali foi o Lynch. Né? É verdade, o Marshall Lynch detonou, né, velho? Esse cara era embaçado. Ainda mais nos playoffs. Bom, verdade. Vamos seguindo aí. Vamos seguindo aí pro Jacksonville Jaguars. Agora sim. Aí eu falei, né, que o Saleh foi contratado aí pelo Titans. E acho que até mesmo na época quando saiu, né, já falei dessa rivalidade. Vamos ter uma rivalidade aí de head coach, né? Liam Cohen aí comprou uma briga com o Saleh. Eu até hoje não sei o porquê. Né? O Saleh tava meio que elogiando o time dele e ele entendeu mal. E, enfim, até mesmo isso, né? Ele pegou uma briga ali no final do jogo, né, contra São Francisco e contra o Jaguars. Foi pra cima do Saleh e tudo, quase tentou uma briga. Já não é muito inteligente, né? Você vê o tamanho do Saleh, comprar uma briga com esse cara não é tão bom. Mas é isso. Vai ser legal por conta disso, eles vão se enfrentar aí, né, 2 anos aí. E vai ser legal por conta disso. Vai ter uma divisão, que é os dois ali, um jogo Titans e Jaguars, né, que geralmente ali a divisão tem a sua rivalidade, mas não é uma rivalidade tipo Baltimore Ravens e Pittsburgh, né, pra comparar assim. Mas agora vai ser um jogo, pelo menos eu vou colocar na TV só pra ver, né, essa briga aí. Mas o Jaguars, que continua aí com o Liam Cohen, mas pagou, finalmente, Danilo. Esse time pagou pelas cagadas que estava fazendo, né? Porque como você falou, né? Pagou uma puta grana por Christian Kirk, saiu um outro wide receiver, eles pagavam a grana, né? Pagaram uma puta grana pro Gabriel Davis. E agora, né? Chegou a hora de renovar com o Travis Etienne. O que aconteceu, né, Danilo? Ele vai pra casa, né? Não tinha dinheiro. E aí, né? Tem o Devin Lloyd que tava jogando muito bem. O que acontece, né?
Não tem dinheiro. Vai Vai também. pagando dinheiro para o wide receiver que nem tá no elenco mais, uma hora chega, né? Uma hora a conta chega, não tem como, né? Uhum. Esse assim, é o preço que se paga por uma má administração aí de contratos, né? Então, assim, Exatamente. os caras. E é engraçado que o Jaguar sempre mete uma dessa, né, velho? Dá umas emocionadas assim, paga umas granas pra uns caras que não tem nada a ver com nada, né? Tipo assim, pô. E aí depois, a hora que é pra renovar com um cara que realmente traz um impacto pro time, acontece isso daí, né? Pois é. Porque, assim, além assim, o Travis Etienne indo, e o Devin Lloyd, os dois saindo, assim, já vão ser umas perdas enormes. Além deles também, que eu acho também que vai ser uma perda que os caras vão sentir, é o Greg Nilsson, cornerback, que também jogou bem, ele já passou por vários times da NFL e sempre jogou bem por onde passou. Então, assim, cara, assim, esse ano os caras vão, possivelmente vão sentir, né? Assim, trouxeram o Chris Rodrigues Jr., que veio ali dos Commanders, né? 2 anos de contrato. Mas, cara, mesmo assim, não é o Travis Etienne, velho. Eles estão pagando ainda, tem 14 de dead money no Gabriel Davis. O Gabriel Davis nem jogou direito no Jaguars. Tipo, é bizarro. E ainda eles trouxeram, né? Lembra que eles assinaram com o Jacoby Myers, não foi? Eles fizeram o trade e assinaram com o Jacoby Myers. Nossa, É uma aceleração pra assinar com o wide receiver. Mas, pô, o Travis Etienne pra mim era um cara que no terceiro ano já é um cara pra se renovar. Eu acho que, tipo, sim. Eles demoraram muito, né? E aí deixou o cara ir pra free agency. E aí, assim, você vai jogar o Travis Etienne, eu acho que talvez eles poderiam ter dado o contrato igual pro New Orleans Saints. Mas o Travis Etienne é de Louisiana, então acho que faz sentido ele ir pra lá, né? E o New Orleans Saints tá lá e tal. Mas você vai com 3 anos atrás, né? Coloca 2 anos atrás, o New Orleans Saints tá com o Camara, ainda não se sabe. Dá um contrato pra ele ali até mais barato. E você consegue, mas ficou nessa pressa, né? De sempre querer assinar muito wide receiver, trazendo aí também alguns jogadores duvidosos na defesa também, né? Trouxeram o Armstead e pagaram uma grana legal pra ele, mas assim, o Armstead tem muito problema de lesão, né? É bom jogador, mas pô, é um problema de lesão. E aí chega nesse cara, o Travis Etienne, que pra mim assim foi um grande erro desse time de administração em total, porque assim, tava bem claro, o Travis Etienne era o grande jogador do time pra mim, é mais do que até o Trevor Lawrence, e deixaram Com toda passar. certeza. Pô, Mas sem dúvida nenhuma. Tipo, cara, o Travis baita Etienne era o cara do jogador, ataque. cara, não pode deixar passar, né? Assim, é bizarro, assim, é o tipo de coisa. E só falando do Jacob Myers aí, cara, o Jacob Myers, quando terminou o 6º jogo, ele tinha 6 jogos só pelo Jaguars, e assim, no meio da temporada, que ele chegou no meio da temporada. No 6º jogo dele, já veio a notícia que deram um caminhão de dinheiro pro cara. Pois é, Falei, cara, mesmo assim. o Travis Etienne tá 3 anos lá, cara, e você não viu ele, mano? Exatamente. E é esse tipo de coisa que acontece, cara. Se dá um caminhão de dinheiro pra uns caras. Que assim, agora o Jacob Myers, a gente vai ver, tipo assim, ó. É o tipo de coisa assim, ó. O Jacob Myers chegou e jogou bem, beleza. Deixa o cara terminar a temporada. Deixa o cara, assim, entra um outro ano, sabe? Não precisa desse desespero todo. Ninguém vai estar interessado no Jacob Myers, né? Ninguém na free Ninguém vai chegar e vai receber mais dinheiro ainda, entendeu? Até porque assim, ele tava esquecido lá no Raiders. E quando ele era do Patriots também, ele não fazia nada. Entendeu? Então assim, não é um cara assim que vale todo esse dinheiro. E cara, a hora que chegou, porque assim, o Travis Etienne, ele é um cara que ele é bom correndo e recebendo a bola. Tipo assim, é aquele cara que, meu, você não sabe como que você vai ser atacado por ele. É aquele cara assim, o canivete suíço ali do time. Então assim, é bizarro, velho, é bizarro. Assim. O Jaguars, eles ainda estão fazendo essas cagadas. Eu acho que a coisa que eles acertaram aqui foi a renovação com o Trevor Walker, o Ed, 4 anos, 110 milhões, 77 milhões garantidos. Porque assim, cara, foi o acerto que eles tiveram, né? Porque de verdade, cara, esses movimentos aí, essas perdas aí desses dois caras aí, os caras vão sentir pra caramba, com toda certeza. O ataque eu acho que tá muito assim, cara, numa dessa é capaz do Jaguars terminar a temporada atrás do Titans ainda. Não, eu tô colocando isso, eu já tô muito nessa esperança. Porque realmente, você olha esse time, pô, eles têm bons jogadores, né? Como você falou, o Trevor Walker foi uma boa. Ainda tem o Allen, Josh Allen, né? O outro Ed também. Tem bons jogadores defensivos, né? Mas perdeu ali o Devin Lloyd, que tava fazendo boa temporada, né?
E de linebacker, assim, também não tem muita coisa, mas, pô, é o time ainda que dá, assim, mas eu acho que a distância que ficou, né? E é engraçado porque o Jaguars ganhou essa divisão, né? Mas a diferença pra mim do Jaguars pro Texas ficou enorme. Pro Colts, a gente não sabe porque o Colts a gente nunca sabe, é uma incógnita. Mas pro Titans eu acho que é um time que tá ali de igual pra igual agora de novo. É, É igualou, bizarro, é o time igualou. que ganhou a divisão. Né? Exato. E E aí, teve um tipo jogo legal assim, contra o Bills. sim, exato, é. Então, Hum. assim, é o time que, assim, e assim, ó, o Trevor Lawrence também é outro cara que eu acho que vai mostrar, assim, o Trevor Lawrence dos últimos anos, né? É, Tirando do ano passado que ele fez bem ali e tal, tudo mais, mas assim, cara, é aquilo que a gente fala, cara, quando tem um running back pra ajudar Na verdade, quando o running back ele é muito bom, ele acaba potencializando o quarterback. é. Né, que é um pouco ali o que a gente vê ali, por exemplo, no Colts com o Jonathan Taylor detonando, né? Até o Jonathan Taylor, na primeira parte da temporada, o nome dele estava ali para MVP, porque ele realmente estava detonando. Tudo bem, eles estavam pegando muito time porcaria. Por isso que eles começaram, acho que 9-0 ou 10-0, alguma coisa assim. Eles estavam pegando muito time mediano. Mas, cara, o Jonathan Taylor acaba potencializando ali o quarterback, que era o Daniel Jones. Porque depois, a hora que o Jonathan Taylor não conseguiu fazer tantas partidas boas assim, o Jones também não entregou. Enfim, assim, o Jaguars, cara, eu acho que eles vão meio que voltar pra mesmice ali. Eu acho que eles vão pegar o fôlego, vão perder o fôlego no final da temporada, que é o que os caras têm feito nos últimos anos. Eu também acho. Acho que foi esse time talvez cresceu muito de pensamento, talvez, não sei o que foi. Teve um final de temporada muito bem, né? Mas eu acho que, cara, essa off-season aí deixou o time muito enfraquecido. Pra mim é um time que eu, talvez assim, da gente tá olhando aqui, é o time que mais se enfraqueceu pra mim até agora. Sim, eu acho que o que mais teve perdas até agora. Né? E ainda que assim, ó, eles tiveram, falando de draft rapidamente, eles têm tiveram 10 escolhas de draft, bastante coisa, né? Não tiveram escolha de primeira rodada. E quem eles trouxeram? Na segunda rodada, trouxeram Nate Borkircher, um tight end. E na terceira rodada trouxeram um defensive tackle e um guard. E um outro cara de secundária também. Então assim, e aí as outras escolhas? Um defensive end, um cara que joga de defensive end ou de edge, tight end, 2 recebedores, outro cara também de DL barra edge e um linebacker. Então assim, escolheram assim aleatoriamente, né? Tipo assim, entre ataque e defesa. E, cara, é isso, né? Assim, então vão tentar fazer essa renovação, mas que os caras vão, assim, essas perdas que eles tiveram vão pesar muito no time deles, com toda certeza. É isso. Acho que não tenho muito mais o que falar, senão eu vou ficar falando aqui porque eu tô muito indignado com essa parada do Travis Etienne ter ido. Eu tô feliz pelo Travis Etienne, acho que ele tá voltando pra casa, né? Ele vai jogar ali no Saints, vai ser legal pra ele. Pô, ele vai jogar no time bom, né, velho? Mais Saints organizado. tem um time bacana ali, né? Mais organizado também. É isso. Mas da divisão é isso, da South. Eu acho que podemos aí ter uma inversão aí de posições com o Jaguars. Eu já coloco aqui meu palpite. Pra mim o Jaguars só por isso aí vai ser o último da divisão. E é isso, né? Mas eu acho que é uma divisão que, como a gente falou, vai ser legal por conta dos outros times. Eu acho que Titans vem legal esse ano. O Texas, pô, é um time que vai vir muito forte. É um time pra assistir, né? Todos os jogos. Inclusive eu acho que eles vão estar no prime time em tudo. Eu acho que é um time muito bom de assistir. E o Colts é um time que sempre ali tem essa surpresa, né? E eu acho que tem um bom head coach, então é por isso também que é legal. O Colts é um time que, enfim, tem uma boa defesa também, sempre teve, né? O Buckner ali tá ainda ali no time. E esse Jaguars aí, vamos rir dele talvez, né? Ou não, aí eles sempre surpreendem, mas eu acho que não, dessa vez não. Eu acho que dessa vez não. Isso. Ficamos aí com a South. Próximo episódio aí da East, uma divisão que é totalmente diferente desse daqui, é uma brigaiada do caramba ali e vai ser legal também de falar. Mas é isso. Falou, Daniel. Fechamos. Valeu, Heitor. Falou. Falou.